Boa noite, cumprimento a todos com uma boa noite novamente, graça e paz. E mesmo à distância, quero dar boas-vindas a vocês que nos acompanham, à Igreja Presbiteriana Petrópolis. Meu nome é Jonatas, sou presbítero aqui da igreja e nessa noite eu tive o privilégio de trazer a palavra. O pastor, o reverendo Vinícius, está em casa resolvendo algumas questões e hoje eu fui encarregado de estar trazendo a palavra. E vou tentar ser o mais dinâmico possível e levando a palavra de Deus a todos. Convido a você que dê uma paradinha na sua casa, acalme os ânimos e convido a vocês que fechem os olhos para fazer uma oração, para a gente começar a estudar um pouco da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos por mais essa noite que o Senhor nos concede, esse final de semana que o Senhor nos concede, com saúde, graça, até que o Senhor tenha nos abençoado. E quero colocar esse momento em Tua presença, na leitura da Tua santa palavra, que o Senhor me use como instrumento e que possa ser dita apenas a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Assim que oramos agradecidos, amém. Convido os irmãos, hoje a gente vai estar falando sobre Paulo, que é muito admirado por todos, e mais uma vez vamos falar da vida dele um pouco, e especificadamente no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a gente vai estar lendo do 1 até o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. A versão que eu estou usando é a NVI, é Estudo de Genebra, mas a NVI é mais usada, mas tudo é a mesma coisa. Eu vou ler, os irmãos acompanham em casa. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige e repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez damos graças a Ti, mais uma vez damos graça pela oportunidade que temos, ó Pai, de sermos livres, estar lendo a Tua palavra e poder estar falando dela, ó Pai querido. Me abençoe nessa noite, abençoe cada um que está ouvindo, e que possamos aprender mais de Ti para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos agradecidos, amém. A vida de Paulo ela é muito conhecida no meio evangélico, até não evangélico, que apesar de não ter sido um dos 12 discípulos, 12 apóstolos de Jesus, ele também é considerado apóstolo. E vou falar um pouco do contexto, que como ele chegou nessa situação. Por volta de 60 a 67 depois de Cristo, Paulo foi preso em Jerusalém e queriam julgar ele por lá. E ele tinha título de cidadão romano. Então ele conseguiu se livrar do julgamento em Jerusalém, mas enviaram ele para ser julgado em Roma. Nesse trânsito, podemos assim dizer, teve uma tempestade e eles tiveram que atracar em uma ilha de Malta. Por lá ficaram 90 dias nessa ilha. Depois continuando a viagem e chegando a Roma. Chegando a Roma,
ele foi julgado como cidadão romano. O processo dele durou por 2 anos e foi absolvido até então. Nesse meio tempo, ele volta para Jerusalém, nas viagens dele, mas passado alguns anos, teve um imperador, um rei de Roma, que culpou os cristãos de ter incendiado Roma. E isso causou uma perseguição muito grande, quando o apóstolo Paulo retorna a Roma para estar com os seus, para estar vendo o que estava acontecendo. Nessa segunda vinda, ele foi acusado de ser o líder de uma seita dos cristãos e já estava muito aflamado o coração dos políticos e prenderam ele novamente. Teve uma primeira audiência e ele teve a oportunidade de fazer a sua própria defesa. Nessa primeira audiência, ao invés de ele fazer sua própria defesa, o que ele fez? Pregou a palavra de Deus. Naquele momento, todos ouviram a palavra dele. Não digo que ele foi julgado inocente, mas conseguiu estender por mais um tempo a vida dele, e ele continuou preso esperando o segundo julgamento. Aí chega nesse momento, porque nessa época aqui, os amigos dele estavam dispersados, esparramados pelo mundo, fazendo suas viagens, o seu ministério, ele se encontrava sozinho. E nesse determinado momento, ele tinha um zelo, um apego muito grande com Timóteo, ao qual ele direciona essa carta. Tanto é que ele considerava Timóteo como um filho de fé. Então eles tinham um vínculo muito grande. Timóteo acompanhava ele, Paulo passava seus testamentos, seus ensinos para Timóteo, para estar fazendo o trabalho de Paulo após isso. E chega essa carta. Em resumo, era isso. Essa carta que é mais direcionada a Timóteo, que nesse momento aqui estava mais com ele. Alguns pontos que me chamou bastante atenção, desculpa, e essa palavra, há muito tempo eu leio ela, e sempre que eu leio eu sinto uma coisa muito emocional quanto a isso, que é uma coisa muito pessoal em relação a ele e a Timóteo. O primeiro ponto que me chama a atenção, que eu quero trazer aos irmãos, que é no versículo 2, que ele começa: pregue a palavra, insta quer ser oportuno, quer não. O que ele quer dizer nessa palavra? Pregue a palavra. Podemos ver um exemplo que tinha acontecido com ele antecedente a esse acontecimento. Ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa e ele não fez. O que ele fez? Pregou a palavra de Deus. E às vezes, eu digo por mim, a gente tem muita dificuldade em estar trazendo a palavra de Deus. Eu cito o exemplo dessa noite, né? Quando o Vinícius me fez o convite, a gente fica meio receioso, que a gente não tem muito costume, né? Muito familiarizado com, ainda mais agora, essa geração de filmar, né? A situação que a gente está agora. A gente quer inventar 1000 desculpas, mas não está trazendo a palavra de Deus. A gente não quer que tenha ninguém perto, apesar que isso não funciona, porque aqui está só eu e mais 2 pessoas, a gente fica nervoso. As pessoas andam ansiando pela palavra de Deus, a gente às vezes vê, mas a gente quer que a pessoa peça isso para a gente. Então tem que estar uma série de fatores, você não tem mais nenhuma opção, você está levando a palavra de Deus. E Paulo nos fala o quê? Que quer seja oportuno, quer não, a gente está levando a palavra de Deus. Então aqui ele deixa bem claro para a gente parar de um pouco de inventar uma desculpa ou outra para estar levando a palavra de Deus. Seja oportuno ou não. Outra coisa que chamou muita atenção também, que continua essa primeira parte aqui. Que ele fala o quê? Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa parte aqui está totalmente ligada com os versículos a seguir, que é o 3 e o 4.
o 3 e o 4 a gente vê muita questão de, até citou a palavra aqui, de até a palavra de fábula, que haverão pregadores, pessoas que falarão coisas que afagam o nosso coração, até mesmo fábulas. E ele está falando totalmente ao contrário. A gente não deve falar o que a pessoa quer ouvir. Ele está falando o quê? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui, essa palavra corrige, repreende, exorta, ele deixa bem claro que é com longanimidade, é com amor, é com paciência e segundo a sã doutrina. Não é de assustar. Nos dias de hoje a gente vê muito questão sobre palavras de prosperidade, né? A gente vê muito depoimentos na televisão, somente palavras de prosperidade, receba a bênção. As pessoas querem fazer um tipo de barganha com o próprio Deus, querem fazer barganha tratando Deus como um padrinho rico que você tem, que se você fizer tudo certinho, você der o dízimo. A gente ouviu falar também até em trízimo. As últimas agora, você tem que doar até a ajuda emergencial do governo, você tem que doar. Frequente a igreja tantos dias consecutivos que seu ano vai ser bem. Isso tudo a gente pode ver que é o quê? São fábulas. A gente tem que falar o quê? Corrigir, repreender e exortar, que é totalmente ao contrário dessas fábulas, que a gente pode dizer de fábulas, que a gente vê muito acontecendo isso. A melhor que até chamou a atenção, que eu lembrei agora, tem um feijão, né? Feijão de R$1.000, que você comprar ele, você vai estar livre do corona. Mas isso aí não vem muito ao caso. Devemos sim ajudarmos uns aos outros. E como? Como eu já falei, corrigindo, repreendendo e exortando com carinho, com paciência, com amor e conforme a sã doutrina. A gente seguindo para o versículo 5, a gente vê o quê? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que ele quis dizer aqui sobre ser sóbrio em todas as coisas? Pesquisando, vendo os rodapés, a gente vê que Paulo ele está exortando quanto à nossa fé. A gente tem que vigiar quanto à nossa fé, tem que suportar as aflições, porque a gente praticar a nossa fé quando está tudo muito bom é simples, é fácil, a gente quer dar testemunho, quer falar disso para os outros, mas aqui está falando que a gente tem que exercer, praticar a nossa fé, suportando as aflições. Como que a gente aplica a nossa fé? Vou falar por mim, começa por mim. Muitas das vezes a gente tenta, como que eu falo? Enganar a nós mesmos. Não, a minha família precisa disso. Não, a minha esposa deixou. Não, o meu cliente sabe que está errado, mas ele concordou. Fulano, ciclano, está precisando, ele sabe das condições, mas ele concordou. Não, meu país é corrupto, então a gente tem que ser corrupto. For pagar os impostos, a gente não consegue virar. A gente tem que exercitar a nossa fé, a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que parar de enganar a gente mesmo, arrumar desculpa para o nosso pecado. E isso eu não estou falando, julgando um ou outro. Isso a gente tem que começar por a gente, tem que começar por mim. Isso acontece com crente, não crente, com todos. Crente, não crente, católico, cristão, espírita, ateu, branco, negro, acontece com todos. E vocês sabem, todo mundo sabe muito bem do que a gente está falando, a gente arrumar desculpa para o nosso pecado. Então, que nós paremos com isso e sejamos sóbrios, exercitando a nossa fé nas aflições.
Se acontece muito, aconteceu um exemplo comigo, mas eu não vou expor aqui agora no momento. Muitas das vezes, como nós somos pecadores, a gente tem um coração pecaminoso, a gente tem muita dificuldade quanto a isso. E como que a gente consegue? Apenas indo aos pés do Pai, pedindo ajuda para Ele. Peça a Deus para estar tirando a oportunidade de você estar fazendo alguma coisa errada. Na Bíblia fala que se um olho está te fazendo mal, arranque e o jogue fora. É muito difícil a gente ver isso acontecer no dia de hoje. Chegar ao ponto de ter que arrancar o olho e jogar fora. Lógico que é ilustrado. Mas se alguma coisa está te fazendo mal, não tenha medo se você pensa que a sua família vai passar dificuldade por causa disso, se você vai passar dificuldade por causa disso, se você vai ter um aperto financeiro por causa disso, apenas exercite sua fé e deixe de se enganar, arrumar desculpa para o seu pecado. E eu vou ser muito breve, eu sempre sou muito breve quando eu tenho que fazer a palavra. Já meio que encerrando, é uma parte que eu fico muito emocionado. Eu já vi em alguns filmes essa parte, até um filme que eu já assisti algumas vezes, é aquele que chama O Livro de Eli, até a comparação ao nosso irmão presbítero aqui também, que fala essa parte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a também todos quantos amam a sua vinda. Essa passagem, conforme eu falei, eu admiro muito. Eu imagino a felicidade que estava no coração de Paulo, porque aqui ele foi muito sincero, ele foi muito honesto, ele conseguiu transmitir a alegria que ele tinha no coração de estar falando isso. E eu particularmente, eu anseio muito com essa vontade, com esse sentimento de poder estar falando isso, que realmente a gente combateu o bom combate, completou a carreira. Achei essa parte muito bonita e vamos trabalhar, vamos exercitar nossa fé, vamos pregar a palavra de Deus para que um dia a gente possa ter essa alegria, ter esse ânimo, ter essa vontade de poder falar isso sinceramente. E como eu falei, eu iria ser breve, eu já cheguei à palavra. Eu espero que a palavra, apesar de ser simples, ser modesta, mas é de coração. Deus falou muito comigo, Deus me constrangeu muito com essa palavra. O que eu pego muito, o Vinícius sempre fala, que a palavra de Deus sempre tem que nos constranger. Então, eu confesso que eu fiquei com vergonha quando estava preparando esse estudo, porque somos pecadores, somos seres humanos e dependemos totalmente da misericórdia de Deus. E me constrangeu muito, espero que constrange os irmãos, mas para que possamos mudar para melhor. E eu quero agradecer a paciência, o tempinho que você tirou para estar nos acompanhando. Esperamos que logo, logo essa pandemia passe, que possamos estar reunidos aqui como igreja, para estarmos juntos novamente. Eu quero convidar os irmãos que fecham o olho mais uma vez, para a gente possa estar orando, para estar encerrando esse momento. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, quero agradecer por essa palavra, eu quero agradecer por ter me constrangido, ter nos constrangido, ó Pai querido, pelas atitudes que temos no cotidiano, no dia a dia, porque muitas das vezes não exercitamos na nossa fé e nos vemos caindo, ó Pai querido, em tentação. Mas eu clamo, Senhor, misericórdia, eu clamo, Senhor, sabedoria, que o Senhor enche o nosso coração de entusiasmo para estar cada dia mais sendo sóbrios, praticando a nossa fé. É a oração que eu faço, agradecido, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém.